acabado, continuou a trabalhar, porque ele foi um milagre, sim, um milagre, um paradoxo, aquele mundo julgado. Ele foi um milagre, sim, um milagre, um paradoxo, aquele mundo julgado. Deus abençoe, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos iniciando mais um programa, Jovens Destemidos. Hoje será um programa mais especial, mais diferente. Decidi fazer esse programa por causa da demanda, né? Nós colocamos na descrição do vídeo para os irmãos fazerem perguntas a respeito do tema, dos temas que nós estávamos abordando. E para não acumular, ficar muito tempo as perguntas lá, decidi fazer um programa hoje de perguntas e respostas, né? Nós temos algumas perguntas e se você tem uma pergunta e você não colocou ainda no nosso e-mail, no nosso WhatsApp disponível na descrição, coloque a sua pergunta que nós estaremos respondendo na medida do possível. E cada pergunta aqui que foi feita, eu não darei minha interpretação, eu colocarei aquilo que o irmão Brana já nos explicou, porque o sétimo anjo veio e revelou todas as coisas, nós sabemos disso. Então nós estaremos respondendo essas perguntas de acordo com o que o irmão Brana disse, colocando alguns parágrafos da mensagem. Então que Deus abençoe você e nós vamos responder essas perguntas aqui. Primeira pergunta, uma pergunta muito boa, a propósito, pergunta interessante. Diz assim: Apocalipse 20, verso 4, nos fala de dois grupos. Um grupo que se assenta em tronos para julgar e outro grupo que havia sido degolado pelo testemunho de Jesus e não recebeu a marca da besta, certo? O versículo encerra dizendo que eles viveram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Sabemos que esse evento é o julgamento do trono branco. O primeiro grupo é a noiva, pois os santos julgarão o mundo. O segundo grupo são as virginécias, que vão morrer por Cristo na grande tribulação. Os 1000 anos serão o reinado milenar de Cristo na terra. Diante do que diz o versículo 4, as virgens nécias participarão do milênio junto com a noiva? Uma excelente pergunta que o irmão Luiz Felipe nos fez. E nós vamos responder segundo as Escrituras. Vamos lá em Apocalipse 20, verso 4, para nós vermos o que o nosso irmão estava se referindo. Diz assim, Apocalipse 20, verso 4. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal em suas testas, nem em suas mãos, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então observa aqui, o irmão está nos falando que existe dois grupos, né? Que um grupo aqui é aqueles que foram dados o poder de julgar, e depois ele viu almas que tinham sido degolados pelos testemunhos de Jesus e pela palavra de Deus, e não adoraram a besta, nem a sua imagem, nem receberam o sinal nas suas testas. Aí eles viveram. Então o irmão está falando que o primeiro grupo é a noiva e o segundo é as virgens nécias. Será que é isso mesmo? Será que um grupo é a noiva e outro grupo é as virgens nécias? Será que é? Vamos deixar o irmão Brana responder aqui. Uma pessoa fez uma pergunta bem parecida para o irmão Brana na mensagem Perguntas e Respostas número 1. E essa pergunta aqui, na verdade, são duas perguntas que o irmão Brana vai responder e responde e encerra o assunto, certo? O irmão Brana diz na mensagem Perguntas e Respostas número 1, no parágrafo 223, a pergunta era número 20. A pergunta é o seguinte: por favor, poderia nos explicar quem é o grupo de Apocalipse 20, verso 4? São eles a parte da noiva do passado ou no futuro?
eles são completamente a noiva. Ambos, do passado e de agora, eles são a noiva completa, porquanto estão vivendo no milênio. Então esses dois grupos não são distintos. Não é a Virgem Nécia e o outro é a noiva. Os dois grupos aqui é um do passado e o outro de agora. Entende? Os dois grupos são a noiva. Porque a Virgem Nécia, ela não vai passar pelo milênio. Porque a Bíblia diz que o restante dos mortos iriam ficar mortos e iam viver só no final dos 1000 anos. É isso que a Bíblia diz. Então a irmã Brana está nos respondendo aqui. Então vamos continuar. A irmã Brana vai para a próxima pergunta, que diz assim: por favor, poderia vocês... Bom, é exatamente a mesma pergunta. Apocalipse 24, são eles as almas dos degolados pelos testemunhos de Cristo, que não adorariam a besta, nem receberiam sua marca em suas... vejo aqui eles estão chegando agora. Esta acaba de me ser entregue, acaba de me ser dada. Já que diz que viveram e reinaram 1000 anos com Cristo, portanto é confuso, por causa da perseguição da noiva. Porém, quem pode ser e reinar 1000 anos com Cristo? Eles serão 144.000? A irmã Brana responde: não. Eles são a noiva. Agora recordem, você disse, enquanto são degolados pelo testemunho. Agora você diz, por quê? Não adorariam a besta? Seguro, você diz, a besta ainda está por vir. Essa que é a pergunta que fica, né? Fala, mas degolado, não receber a imagem, mas a besta ainda está por vir? Né? A irmã Brana fala assim, a besta tem sido todo o tempo. Não pensa que a besta ainda vai se levantar. A besta já está no cronograma do tempo. Faz tempo, irmão. Faz tempo que ela está aí. Né? A besta tem sido todo o tempo. A besta era a que no passado os lançou nas covas dos leões. Os lançou ali no passado, naquela arena ali em Roma. Esse era o anticristo. Esse era a besta aí mesmo. Estabeleceu uma forma de religião. Exatamente tal como, quase um exemplo, a igreja romana foi tomada da própria Bíblia. E então, para que fizeram isto? Organizaram a coisa e fizeram uma instituição e fizeram uma igreja universal. Disso e tudo, o que não se inclinasse a ela tinha que ser destruído. Vem, o era. E aqueles na parte do corpo que então era, agora o corpo tem crescido tal como uma árvore, até o ponto em que está chegando a cabeça, vem? E todos, ambos, mártires e perseguidos e assim sucessivamente. Porém Jesus nos tem dado paz deste lado do rio, tal como ele fez as tribos que estavam ali. Vem? Eles não cruzaram. Agora. Então, eu creio que a resposta foi bem clara, né? E esclareceu. Então, não são dois grupos. Não é a Virgem Nécia e a noiva. Os dois grupos é a noiva. E eles foram degolados pelo testemunho de Jesus. Então, são aquela noiva lá do começo das eras que morreram nas covas dos leões, morreram crucificados, morreram nas arenas. E esses foram degolados pelos testemunhos que deram e não receberam na sua testa a marca da besta. Amém? Então, creio que essa é a resposta. A outra pergunta, bem interessante também, diz assim: olá, irmãos, boa tarde. Deus os abençoe. Acompanhando aqui o último vídeo, esse crescimento populacional que estamos também vivendo agora, me despertou ao irmão Jonatas ler Tiago. E quando ele se refere a Acã trazer a capa babilônica, o que isso representa hoje? Muito boa pergunta. O que essa capa, essa cunha babilônica de Acã? Lembrando que como que aconteceu essa história de Acã? Deus havia ordenado a Josué invadir as cidades e todos os deleites, né, os tesouros que havia ali, tinham que ser queimados. Né? Mas um homem chamado Acã, ele pega uma cunha, e o irmão Brana diz, eu vou ler aqui o parágrafo, o irmão Brana diz que ele achou que ninguém ia ver, porque ele estava guardando aquela cunha de ouro, aquela cunha babilônica muito, muito cara, estava guardando ela para que se tivesse alguma crise ele poderia vender, pegar o dinheiro e poder passar pela crise. Ele estava achando que estava fazendo uma coisa certa, achando que ninguém estava vendo. E aquela atitude dele, aquele pecado oculto que ele estava escondendo, fez soldados judeus perderem a guerra.
famílias perderem seus pais porque eles entraram na cidade de Ai e foram derrotados. Alguns soldados foram degolados, mortos por causa do pecado de uma pessoa, porque ele escondeu essa cunha babilônica. Mombrana diz assim na mensagem Presumindo, no parágrafo 58, ele diz assim: Acã, ora, quando ele tomou aquela pequena cunha e aquela veste da Babilônia, ora, ele pensou, ele presumiu que nunca seria visto. Bem, o que é aquilo? Apenas uma pequena velha roupa. Eu a colocarei aqui debaixo, provavelmente minha família desfrutará dela. Eu tenho uma cunha. Se alguma vez estivermos em alguma situação difícil, então eu tenho uma cunha de ouro. Olha que coisa. Ninguém verá isso. Apenas enrolo a coisa junto e coloco sob meu casaco e sigo em frente. Ele presumiu que estava tudo certo, presumindo. Mas o mandamento de Deus era: não leve nada daquela cidade amaldiçoada. Não tenha nada ao seu redor que seja amaldiçoado. Então, como podemos fumar cigarros? Como podem as mulheres cortarem seus cabelos? Se Deus diz que é errado elas fazerem aquilo. Como podem usar essas pequenas velhas calças que elas estão usando? Sendo que Deus disse que as mulheres que colocarem vestimentas pertencentes a um homem é uma abominação diante dele. Deus não muda. Como podemos fazer isso? E estão apenas presumindo que está tudo certo. Não está. Não é correto. Quando as nossas mulheres pentecostais fazem uma coisa como essa, é melhor você parar e examinar. Sacuda-se, olhe para trás. Não presuma aquelas coisas, porque você está errado. Absolutamente errado. Presumir é você avançar o final. Avançar o sinal. O sinal está vermelho e você acha que pode passar. E você passa e passa o sinal vermelho, né? Então nunca presuma, obedeça a palavra. Isso que o irmão Brana está nos mostrando aqui. Obedeça a palavra. Se a palavra diz não peque nisso, não peque nisso. Porque quando você peca e quando você fica com aquele pecado escondido no arraial, aquilo faz os irmãos perderem a guerra. Principalmente ainda quando é um líder, quando é um pastor que tá com pecado oculto, aquilo faz as pessoas morrerem. Quando é um diácono, um líder, quando é um diácono, quando o irmão ali está rompendo a atmosfera, rompendo a adoração da igreja, isso é tudo pecado oculto, é a capa de Acã, é a cunha de Acã. Pessoas que não acertam sua vida, que não queimam o pecado da sua vida, que não vem e lava suas vestes, joga, como diz Jeremias, né? Não é um tição tirado do fogo. Então, quando esse pecado escondido fica dentro da igreja, quando eles acham que está tudo certo, pega o pecado e coloca dentro da igreja e acha que está tudo dando certo, que acha que aquilo, uma hora isso vai ser acertado. Uma hora tem um acerto de contas. O irmão Brana está falando, nas denominações isso existe. Olha o que existe nas denominações. Mulheres com o rosto pintado. O irmão Brana disse que uma mulher com o rosto pintado, você pode até chamar ela de Olá, senhorita comida de cães. Porque foi Jezabel a primeira. E ela foi comida por cães. Dentro das igrejas, mulheres usando calça, cortando seus cabelos. Dentro das igrejas. Essa é a cunha de Acã. Achando que está fazendo tudo certo. E essa cunha de Acã, é muito importante essa pergunta do irmão, porque vai exatamente com o programa que nós reproduzimos aqui no programa passado, né? Falando sobre a maior mentira. O que é a maior mentira que já foi contada? Ela tem 99% de verdade. Você acha que está tudo certo, você fala, não, vou deixar isso aqui para salvar a minha família. Mas se Deus falou que aquilo não tem que usar, não usa. Tem outras maneiras de Deus te salvar. Tem outras maneiras. Lembrando, diz assim no terceiro Êxodo, no parágrafo 120. E Acã pensou que ele podia tomar aquela cunha de ouro e viver decentemente como o restante do mundo. Olha que coisa. E confia nos trajes babilônicos. Os Acãs nos arraiais. Será que nós somos Acãs nos arraiais? Veja. Mas a coisa está amaldiçoada e é continuamente amaldiçoada. Ela foi amaldiçoada desde o próprio concílio niceiano em Niceia, Roma. Ela tem sido amaldiçoada desde então. Mas Deus tem deixado a iniquidade se acumular até que o tempo dos amorreus seja completado. Agora, qualquer um com compreensão espiritual, recordem, eu continuo citando, compreensão espiritual.
você pode ver que a iniquidade dessa nação está acumulada. Ela se organizou e se reorganizou e organizou e organizou, e agora ela está confederada e se uniu com outra coisa. A iniquidade está acumulada. É hora de êxodo, é hora de chamada para a terra prometida. Não a promessa de apenas outro país para ir, mas um lar, o milênio. Tempo para a chamada. A iniquidade dessa nação atingiu novamente isso nessa noite. O Senhor permitindo. Está acumulada, ela é imunda. Então que Deus nos ajude a vencer. Nos ajude a vencer esse pecado que está nos rodeando, que às vezes nós estamos em pecado e vamos carregando esse pecado, vamos carregando, e não tem um acerto, não tem um derramar do Espírito Santo na sua vida, e você vai deixando, aí você se encaixa com as virginéscias. Né? Nós vamos até entrar nisso aqui, nesse programa ainda. Você vira uma virginécia, porque aí você rejeita o Espírito Santo. Sabe qual que é a diferença entre a virgem prudente e a virginécia? É que a virgem prudente aceita o Espírito Santo e a nécia rejeita. E como que rejeita? Não obedecendo a Deus. Quando você não obedece aos seus ensinamentos, você rejeita ele e joga ele para fora da sua casa. Mas ele está aqui. É tempo de misericórdia ainda. Há tempo ainda de você pegar essa capa e queimar. Mas enquanto você não faz isso, muito sangue vai ser derramado por causa da culpa dessa pessoa que não joga fora essa capa, né? Tempo muito terrível que nós estamos vivendo e muitas pessoas estão morrendo por causa disso. Triste é ver líderes, né, que tem a capa, essa cunha de Acã escondida. Mais uma pergunta aqui. Uma pergunta boa também que eu achei. Muito interessante. Eu selecionei algumas perguntas, eu creio que em alguns outros programas talvez a gente pode responder. Selecionei algumas aqui, muito interessante. Nós vamos tentar responder aqui. Essa pergunta aqui, ela era direcionada a um programa que o irmão Lucas gravou. Mas nós queremos justificar que o irmão Lucas, ele temporariamente não está morando em Campo Grande. Nós queremos que ele voltará. E como ele não está aqui, eu faria essas honras aqui de estar respondendo essa pergunta segundo o que o irmão Brana nos diz. A pergunta é o seguinte: o irmão, obreiro Lucas Nascimento, falou a respeito desse maravilhoso tempo sobre o poder da palavra falada, que está muitíssimo perto de acontecer. E com isso, gostaria muito de fazer uma pergunta. Quando a noiva começar a usar o poder da palavra falada, as virgens nécias saberão quem é a noiva do ministério antes do rapto? Ou somente depois que o rapto acontecer? Uma pergunta boa. Nós vamos tentar responder essa pergunta. Então a pergunta é o seguinte: as virgens nécias vão saber quem são as virgens prudentes antes do rapto? Será? Será que elas vão saber? A resposta é não, mas nós vamos provar o porquê desse não. Na mensagem do primeiro selo, no parágrafo 92, o irmão Brana diz assim. Eu quero que você observe esse parágrafo aqui porque é muito interessante. Isso deve ter sido traduzido ali, pois olhei no Lexicus a mentira, não uma mentira, a mentira, a mesma que ele contou para Eva, para que ele seja julgado todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Que afirmação! Que coisa! Depois da noiva ser tirada, então este homem do pecado revelará a si mesmo. Ela, a verdadeira noiva de Cristo, tem sido eleita dentre cada era da igreja. A irmã Brana diz nesse parágrafo aqui que é muito interessante e marca. Esse parágrafo aqui é interessante nós marcarmos, que é um parágrafo tremendo. A irmã Brana diz assim: agora outro dia eu fiz uma afirmação. Percebe que ele fez uma afirmação, né? Não foi uma interrogação, alguma coisa. Ele fez uma afirmação. A noiva poderia ir para o lar
e você nunca saberia nada sobre isso. Isto é verdade. Vou repetir. A noiva poderia ir para o lar e você nunca saberia nada sobre isso. Ninguém vai saber que a noiva sumiu. Ninguém. E quando o poder da palavra falada começar a ser operado, haverá uma união da noiva. Só entre o grupo da noiva. Ninguém vai ficar sabendo dessa união. Quando o aperto começar, quando começar os exércitos de Satanás começar a apertar a noiva, eles vão se esconder num lugar secreto. Tem um lugar secreto que Deus nos preparou, uma gozem espiritual. E lá, a noiva vai se unir, vai ter o maior reavivamento da história. E nesse maior reavivamento da história, que o irmão Brano nos diz, a noiva vai desaparecer. Desaparecer. E ninguém vai ficar sabendo nada sobre isso. Nada sobre isso. Na mensagem que farei com esse Jesus chamado Cristo, parágrafo 119, o irmão Brana diz assim: permitam-me dizer-lhes algo. Este tempo de união, vocês veem as igrejas unindo-se, as nações se unindo, é um tempo de união de Deus e sua noiva também. E digo isso com reverência e respeito. Eu creio que a noiva de Cristo está chamada. Eu creio que ela está selada no reino de Deus. Olha que coisa. Ela já está chamada. A noiva já está selada já. Já tem um lugar secreto para ela já. O irmão Brando diz assim: eu creio que a mecânica está ali. Eles estão esperando pela dinâmica que a tomará da terra a glória no rapto. Eu creio com todo o meu coração. Sim, Senhor. Não sabemos como Ele vai fazer. Porém, Ele irá fazê-lo. Ele é a dinâmica. Nós simplesmente vimos a ser membros da máquina de seu corpo, formando-nos em sua imagem e vendo, unindo-se conosco em suas obras, com seus dons de amor, como nos entrega Ele, justamente antes da cena nupcial. Olha o que o irmão Brana está falando. Antes da cena nupcial tem uma reunião. Tem uma união, que a noiva vai se unir. Antes da cena nupcial. E estamos esperando, vigiando por isso. Sua grande igreja está sendo unida. A união está começando agora. Está começando agora a união. Quem é nécio está ficando para fora da reunião. A noiva está unindo. Aqueles que são espertos, aqueles que estão vigiando. Está se unindo. E a Virgem Nécia está ficando para trás. A dinâmica dessa igreja será o preenchimento do Espírito Santo, no qual temos trabalhado em medida pequena, enquanto a pedra de coroa está descendo para unir-se ao corpo. Porém, quando essa cabeça e esse corpo se unem em pleno poder do Espírito Santo, a levantará exatamente como mesmo os mortos que estão mortos em Cristo por centenas de anos se levantarão na beleza da sua santidade e tomarão um voo através dos céus. A dinâmica é o Espírito Santo. Então a dinâmica é quem aceita o Espírito Santo. Mas as virgens nécias não aceitam o Espírito Santo. Eles acham que com a sua capa de Acã, com seus pecados, e achando que estão tudo bem. São lentos, são pessoas nécias, são lentos, não se despertam, não está vendo que está em pecado, que a hora está chegando. São lentos. Está aí o clamor da meia-noite, o profeta veio, revelou todas as coisas. Os eventos estão acontecendo, mas como que eles estão? Estão lentos. Nós vimos uma notícia recentemente. O Papa tá pedindo urgência da união das igrejas. Urgência. E agora ele nomeou 13 cardeais. E um dos cardeais está nos Estados Unidos. E nós sabemos que o super-homem de Satanás vai vir lá dos Estados Unidos. E todas essas coisas acontecendo e as pessoas não estão nem aí. São nécios, são tardos, são lentos, pessoas lentas. Está vendo a coisa acontecendo, mas não faz nada. O Espírito Santo, a dinâmica está descendo, está ungindo as pessoas, eles estão vendo as pessoas sendo ungidas pelo Espírito Santo, mas só fica olhando, são lentos, fica dormindo. Às 7 eras da igreja, a revelação de Jesus Cristo, parágrafo 114, o irmão Brando diz assim: haverá pranto e lamentação.
As virgens nécias estarão se lamentando. Não adianta. Quando vir a tribulação e a noiva desaparecer, por isso que elas vão se lamentar. Porque vai ver que um povo desapareceu. Elas representam a igreja que rejeitou o azeite. Símbolo do Espírito Santo. Tá vendo? Enquanto a noiva está se unindo para receber a dinâmica, o Espírito Santo, o que elas estão fazendo? Rejeitando o azeite, o Espírito Santo. Para suas lamparinas, símbolo do corpo, ou que retém o azeite. As lamparinas é o corpo, o azeite e o Espírito Santo. Até que foi demasiadamente tarde. Eles eram gente boa, eram virgens. Isso significa uma categoria moral muito alta. Porém, não tinham azeite em suas lamparinas. Assim sendo, foram lançados nas trevas exteriores, onde há choro e a ranger de dentes. Então, eu creio que essas perguntas, elas foram muito inspiradas por Deus, porque quase que elas falaram da mesma coisa. Quase que tinha parece que o mesmo Espírito Santo visitou esses 3 irmãos para trazer essas perguntas para nós, para nós falarmos sobre esse tema aqui. Talvez Deus queria que você ouvisse esses temas aqui. Porque o primeiro tema era sobre a Virgem Nécia. Né? Se aqueles 2 grupos realmente era a Virgem Nécia, que não é, é a noiva. Os 2 grupos é a noiva. O segundo tema sobre a capa de Acã, que é as Virgens Nécias, que estão com a capa de Acã e estão lentos. Né? E o terceiro também sobre as Virgens Nécias. Então, que Deus possa despertar nós nessa hora. O tempo é oportuno. Ainda tem sangue no propiciatório. Ainda tem como você se arrepender, ainda tem como ir no altar chorar, ainda tem como orar, mas tem um tempo que não vai ter mais sangue no propiciatório. O Espírito Santo vai sair entre os gentios, vai ficar só lá para os judeus. E acaba o tempo. A única maneira de você conseguir um lugar é só sendo degolado. Mas quando você é degolado, você não faz parte do reino, você vai ser servo. Então vale a pena nós renunciarmos essa vida agora, né? Como diz as Escrituras, um homem ele vive cerca de 70 anos na terra. E a gente vai querer viver pelos prazeres da terra por 70 anos só e rejeitar uma eternidade, né? Então eu creio que vale muito mais a eternidade do que viver só 70 anos na terra e curtindo, como diz. Vamos curtir, a gente é jovem, vamos curtir, aproveita a vida. Isso não é vida, isso é morte, o irmão Brana diz. Isso é morte. Curtir a vida é estar de acordo com as Escrituras. Isso é vida. Viver de acordo com as Escrituras, isso é vida. Curtir a vida, jogando joguinho de videogame, indo em balada, querendo se parecer com o mundo, com as modas do mundo, isso não é vida, isso é morte. Vida é você viver uma vida cristã com Deus. Isso sim é vida. Então eu creio que nós respondemos essas perguntas muito inspiradas, perguntas boas, e que Deus abençoe você. Se você tem uma pergunta, deixe nos comentários. Se você gostou desse programa, deixe o seu joinha aí, que ajuda esse vídeo a ir para mais pessoas, enganja o vídeo e para ir para mais pessoas aí. E se você não é inscrito, se inscreva para acompanhar a nossa série de Daniel. Que Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo. Shalom.